Essa é a nossa aula número 17. Então, no dia de hoje, falando das funções do ectoplasma. Próxima. Nós vamos aqui estão os principais livros que nós consultamos. Existe muito mais, mas esses são os principais, para que vocês daí depois possam, quem tiver, até consultá-los e se aprofundar mais nesse assunto que é muito importante. Próximo. Nós vamos começar a entrar, né, sobre esse assunto, mas eu queria começar nós analisando um trecho que se encontra no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, chamado Efeitos Físicos. Vamos juntos fazer essa análise rapidinha, só para que a gente consiga ver. André Luiz participava de uma reunião mediúnica, que iria acontecer atividades de efeitos físicos. E aí André Luiz começa a relatar para nós, dizendo assim: o veículo físico, quer dizer, o corpo físico do médium, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, técnicos do plano espiritual. Então, o veículo físico do médium, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma. Qual fosse uma pasta, então, qual uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, boca, narina, ouvido, também do tórax e dos dedos. Eu coloquei algumas imagens ao lado para vocês começarem a entenderem do que o André Luiz estava falando. Então, ele está aqui, ele está falando de ectoplasma para efeito físico, já é um ectoplasma elaborado. Então, ele está falando que esse ectoplasma começou, né? Ele olhava para os médios e os médicos estavam expelindo pelos seus orifícios naturais, boca, nariz, ouvidos, né? Também pelo tórax, essa substância viscosa, essa tipo uma pasta, né? Uma geleia semilíquida. Próxima. Aí o André Luiz começou, né, dizendo também: olha, essa substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever. Então, essa substância tinha um cheiro característico. Escorria, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico. Então, era tanta substância que saía da boca do médium, boca, narina, ouvido. Aqui tem uma imagem ao lado ali. É tanta que ela vai escorrendo e vai formando como fosse um lençol próximo ao médio, ali junto ao médio. Então, ela escorria, né, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática viva e tremulante. Parecia que essa massa tem vida. O ectoplasma parece que ele tremulava, ele tinha vida. Próxima. E aí ele, né, fala para nós: olha, em derredor, grande massa de substância ectoplasmática leitosa, prateada, amontoava-se abundante. Então, ao redor do médio, então, assim como escorria, ficava à frente, uma espécie de um lençol, também ao lado, né, ela se amontoava de forma abundante, tipo uma massa líquida leitosa, meio prateada, como ele diz ali. Então, esse relato do André Luiz, eu quis trazer por primeiro para mostrar que isso é algo que existe. O ectoplasma, para efeito físico, ele acontece nessas atividades de forma abundante. Esse caso específico era um caso de materialização. Então, a quantidade de ectoplasma tinha que ser muito grande. Nesse caso, então, o André Luiz descreveu como que ele viu o ectoplasma surgindo ali. Eu tenho à frente, no próximo slide agora, então, duas fotos, no caso, de materialização, uma em preto e branco ali, que foi realizada na residência do Chico Xavier, e o médium era o Peixotinho, né? E, então, ele doou uma quantidade grande de ectoplasma
e formou-se um vulto ali de uma moça, né? Que depois teve contato com o Chico e outras pessoas presentes. Na figura colorida da direita, é uma foto também onde o médium era o Antônio Alves Feitosa, que estava fornecendo o ectoplasma, e um espírito que se materializou ali era o espírito da irmã Josefa. Isso ocorreu em 1965 também, com a participação do Chico Xavier. Então, vejam a quantidade de ectoplasma necessária e que foi expelido pelo médium para que esse espírito aproveite, né, esse material para fazer a sua materialização. Sobre o mecanismo da materialização, nós vamos falar, então, na próxima reunião. Como que o espírito utilizou desse ectoplasma para se materializar? Esse é o assunto da nossa próxima reunião, né? Bom, vimos essa introdução e agora vem a pergunta: o que é ectoplasma? O que é ectoplasma? Nós vamos ver algumas definições realizadas, né, por cientistas, por pesquisadores, e depois vamos ver a opinião ou o relato dos espíritos a respeito. Bom, primeiro, a palavra ectoplasma. O que é a palavra ectoplasma? Essa palavra foi criada por Charles Richer, que foi o criador da metapsíquica. Metapsíquica foi uma ciência que surgiu para estudar a doutrina espírita quando estava surgindo a codificação espírita. Essa metapsíquica, fundada por Charles Richer, surgiu para estudar o que a doutrina espírita estava trazendo a público, né, através dos espíritos. E ele denominou, então, que esse material que sai expelido pelos médios, ele criou a palavra, então, ectoplasma, que, na verdade, é a conjunção a combinação de dois vocábulos gregos. Ectos é exterior, e plasma é molde. Então, seria uma forma assim é um molde exterior que surge a parte, né, do médium, trazendo uma materialização. E aí ficou o termo ectoplasma para esse material. Próximo. Então, o Charles Richer, que foi, né, o fundador da metapsíquica, ele considerou que, então, esse material é a base dos efeitos mediúnicos, dos chamados efeitos físicos. É através desse material que os espíritos, utilizando-se do ectoplasma, podem atuar sobre a matéria. Então, o ectoplasma é uma substância que tem propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, de onde ele provém. Ele está saindo pelos poros do médium, né? Ele apresenta-se viscoso, esbranquiçado, quase transparente, com reflexos leitosos, é evanescente à luz, muita luz dificulta o ectoplasma, ele evanece, né? Ele se dissolve sob a luz muito forte. Então, isso foram algumas definições que o Charles Richer trouxe para nós sobre o ectoplasma. Mas, nesse momento, muitos outros pesquisadores estavam também, junto com o Charles Richer e outras linhas, estudando e pesquisando sobre o ectoplasma. Na próxima. Então, a gente vai ver aqui que existiram vários pesquisadores, e nós destacamos alguns apenas aqui para chamar a atenção, né? Trouxemos o Alexandre Aksakov, que tem muitos livros que traz o trabalho dele, o Paul Guibier, William Crookes, Gabriel Delany, William Crawford. Então, nós temos aí russo, francês, inglês, francês, americano, em várias partes do mundo, estudiosos buscaram pesquisar sobre esses fenômenos de efeitos físicos, esses fenômenos de materialização que estavam ocorrendo. Quem quiser, como referência, no livro No Invisível, de Leon Denis, tem mas muitos dos trabalhos desses pesquisadores relatados no livro No Invisível, de Leon Denis. Seria interessante que quem quiser se aprofundar nesse assunto, dê uma boa olhada no livro No Invisível, de Leon Denis. E esses estudiosos, de uma forma geral, apontaram
assim, fizeram a conclusão e que coincidiu muitos deles com a mesma situação. Então, eles trouxeram que esse ectoplasma é uma substância amorfa, né, sem uma forma definida, ele vai saindo do médio e vai se acumulando em volta dele. Meio vaporosa, com tendência à solidificação, ou seja, bem pastosa, né? De cor branco acinzentado. Ele pode começar desde uma névoa transparente e se tornar bem tangível. Ele tem aspecto semelhante aos tecidos nossos, né, do nosso organismo físico, e oferece uma sensação de viscosidade e frieza. Ele não é tão quente quanto o nosso corpo físico, normalmente. Próxima. Eu queria evidenciar nesse momento, que é muito, muito importante para nós, esse trabalho do William Crookes. Então, a partir de 1872, ele começou a trabalhar. Ele era um físico e químico inglês, começou a investigar esses fenômenos de materialização. E, através da médium Florence Cook, que tinha 15 anos na época, e ela doava o ectoplasma para o espírito da Kate King. E a Kate King, materializada, o espírito materializado, caminhava pela casa, conversava, permitia que ela fosse pesada, medida, foi feito todo o trabalho científico ao alcance, né, de um pesquisador. Tinha pessoas que achavam que era a médium, né, Florence Cook, coberta com algum lençol ou alguma coisa, e que era a mesma pessoa que a Kate King. Mas quem participava das reuniões detectaram, né, que não tinha como ser. Primeiro, que a Kate, o espírito materializado, era muito mais alta do que a Florence, do que a médium. O rosto era diferente. O cabelo, né, e a pele eram diferentes uma da outra. Então, de acordo com testemunhas, ambas eram visíveis ao mesmo tempo. Mas só que tem um sentido aqui. Essa foto ali mostra. A médium era visível, mas a médium estava inconsciente sempre no momento em que a Kate King aparecia. As duas eram vistas ao mesmo tempo. Só que a Florence Cook, ela estava sempre adormecida. Vou explicar isso na próxima reunião, em outubro, quando eu falar das materializações. O porquê que o médium tem que ficar em estado inconsciente. Próximo. Mais recentemente, nós tivemos outros pesquisadores estudando sobre o ectoplasma. Temos o Dąbrowski, que é um polonês, e ele fala que o ectoplasma é constituído de matéria albuminoide, que é uma proteína animal ou vegetal, acompanhado de gordura e células tipicamente orgânicas, e não foram encontrados açúcares, ou seja, ele fez uma análise laboratorial do ectoplasma. E não diferiu muito do que o pessoal já anteriormente tinha descoberto. Que tudo isso que ele viu praticamente fazem parte do nosso organismo físico também. Temos este alemão, né, o Albert, que concluiu ali que o ectoplasma é constituído por restos de tecidos epitelial e gorduras, ou seja, ele tem pedaços de tecidos e gorduras no ectoplasma. E temos o nosso conhecido, na doutrina espírita, o doutor Hernani Guimarães Andrade, que colocou para nós que o ectoplasma é uma substância formada com recursos da natureza, originando-se dos tecidos vegetais, que ele chamou de ectofiloplasma, de origem animais, ectozooplasma, e de origem mineral, ectomineroplasma. Ou seja, o doutor Hernani falou para nós que em todo o reino mineral, vegetal, animal, existe a produção de ectoplasma. Então, é importante que nós tenha como essa referência esses pesquisadores, que eles fizeram trabalhos muito sérios e importantes para identificar o que é o ectoplasma. Então, é uma substância leitosa, como a gente já viu, e que está saindo de médiums quando há necessidade
de materializações, ocasionar efeitos físicos, né? Vamos ver o que os espíritos falam a respeito. Próximo. Então, nós encontramos o André Luiz, né, trazendo para nós essas informações a respeito do ectoplasma. Ectoplasma é conhecido como uma substância viscosa. Todas as pessoas encarnadas o produzem. Olha que coisa interessante e importante. Todas as pessoas encarnadas o produzem. Não é só médio de efeito físico. Porém, os médios de efeitos físicos o produzem em maior quantidade. Para os espíritos, então, é uma substância que todos nós encarnados produzimos. Existem pessoas que produzem mais e são chamadas de médios de efeito físico. Então, trata-se de substância delicadíssima que situa-se entre o perispírito e o corpo físico. A produção de ectoplasma se dá entre o perispírito e o corpo físico. Já vou te explicar melhor. Embora seja algo disforme, é dotada de forte vitalidade, por cujo motivo serve de alavanca para interligar os planos físico e espiritual. Olha, outra definição muito importante. Serve de alavanca para interligar o plano físico ao plano espiritual. Ou seja, o ectoplasma é que faz com que ocorra a união entre a matéria física e a matéria espiritual. Entre os dois planos, o ectoplasma é que junta, ou seja, que permite que haja a possibilidade do espírito agir no mundo físico. Olha que coisa fantástica isso que foi falado pelo André Luiz para nós, né? Bom, então vamos falar no próximo slide de uma conclusão muito importante agora, muito importante. Os espíritos não produzem ectoplasma. Coloca para nós o próximo, Edson, por gentileza. Os espíritos não produzem ectoplasma, somente os encarnados. Então, essa foi uma das definições que foi passado para nós, pelos espíritos, né? Pelo André Luiz, principalmente, dizendo que é uma substância que todos os encarnados produzem. Todos os encarnados produzem. E aí, nós chegamos a esse entendimento também, avaliando o que o André Luiz falou, que os espíritos não produzem ectoplasma. Quem está desencarnado não produz ectoplasma, porque ele não precisa de ectoplasma, porque ele está vivendo no plano espiritual, numa outra dimensão. Para quem está vivendo no plano material, encarnado, precisa de ectoplasma para que consiga fazer a ligação entre espírito e matéria. Então, para quem está encarnado, precisa. Quem está encarnado não precisa de ectoplasma. Então, eles não produzem. Próxima. Então, todos os estudos sobre efeitos físicos que nós já vimos, que nós buscamos, né, entender, demonstram que esses fenômenos de efeitos físicos, para que eles ocorram, eles precisam da presença de pessoas encarnadas juntos. Então, não existe fenômeno de efeito físico sem a presença de encarnados juntos, porque são os encarnados que fornecem ectoplasma. Quando tem pessoas que produzem mais quantidade de ectoplasma, que são chamados médios de efeitos físicos, esses fenômenos se tornam muito mais intensos. Então, sempre para que ocorra qualquer fenômeno de efeito físico, é necessária a presença de encarnados juntos. Então, isso nos leva a essa óbvia conclusão de que os espíritos não podem produzir ectoplasma. Se eles precisam da presença dos encarnados, é porque eles não produzem. Mas eles podem manipulá-lo. Então, uma vez que o médium produz o ectoplasma, os espíritos vão manipulá-lo para poderem fazer as atividades, os fenômenos de efeitos físicos. Ok?
Próxima. Essa questão de os espíritos não produzirem ectoplasma é muito importante. Por quê? Porque se não fosse assim, né, os fenômenos de efeitos físicos iriam ocorrer de tal forma, com tal frequência, com tal intensidade, que no nosso dia a dia a gente não ia conseguir estar identificando quem é encarnado e quem é desencarnado. Porque eles estariam afetando intensamente o nosso dia a dia, se misturando à humanidade, e os desencarnados passariam a agir diretamente no mundo dos encarnados, sem a ajuda de encarnados. Então, para que exista essa separação, esse limite, o desencarnado, para agir no mundo físico, quando for uma atividade de efeito físico, ele precisa do ectoplasma humano que nós produzimos como encarnados para que ele manipule e produza um efeito físico. A gente vai ver lá na frente que existem certos limites para que espíritos inferiores não consigam produzir fenômenos sem a permissão do plano espiritual superior. Mas é importante que os espíritos não produzam ectoplasma, senão eles iriam interferir de forma intensa no mundo físico. E isso não é interessante, né? Próxima. Bom, como somente os espíritos encarnados produzem ectoplasma, então isso fica claro que nós começamos a produzir ectoplasma desde o nosso instante da concepção até o nosso desencarne. Então, no momento que iniciamos o nosso processo encarnatório, no momento da concepção, nós já começamos a produzir ectoplasma, até o momento do nosso desencarne, quando cessa a produção de ectoplasma. Próxima. Outra conclusão importante, né? Então, não são somente os médios de efeitos físicos que produzem ectoplasma, mas todas as pessoas encarnadas. O que vai ocorrer é que os médios de efeitos físicos vão produzir uma quantidade maior, bem maior que os demais. Eu tentei fazer ali um desenho, né, em que uma pessoa está com uma espécie de aura à sua volta, que é a produção do ectoplasma maior, e outra com uma produção menor. É isso que ocorre. Então, todo mundo, toda pessoa que está encarnada, produz ectoplasma. Mas existem pessoas que produzem mais, e essas que produzem mais são chamadas de médiums de efeitos físicos. Bom, aqui nós estamos, né? Tem alguma pergunta por enquanto, Edson? Ou não? O Carlos colocou para nós. Pôs um comentário aqui. Vamos ver. Dr. Paulo Frutuoso deu sequência aos estudos do Dr. Hernani, talvez a única casa do Brasil que ainda estuda o fenômeno da ectoplasmia. Sim, né? O Dr. Paulo Frutuoso ele está dando sequência a esses estudos do Dr. Hernani, mas ele não é a única casa que tem esse trabalho. Existem muitas outras casas. O que ocorre é que não há uma divulgação dessas atividades, porque senão a frequência nessas atividades iria de pessoas estranhas na tentativa de participar, iria atrapalhar esses fenômenos. Então, elas são bem reservadas as atividades. Eu poderia até dizer, para quem tiver curiosidade, aqui na faculdade Leocádio Correia, uma faculdade que tem um curso, inclusive, de teologia espírita, similar ao que eu fiz na faculdade espírita. E nessa faculdade Leocádio Correia, na FALEC, ela tem um museu de atividade, de materializações. Tem um museu onde tem várias peças de moldes em gesso de mãos que foram materializadas. Então, quem tiver até interesse, pode visitar a FALEC, tem esse museu aí, né? Para visitar algumas atividades. A Andressa. Quando se vê em torno do corpo físico uma função branca e luminosa, isso é ectoplasma?
se você estiver frente a uma pessoa e você se concentrar para tentar visualizar essa pessoa de forma bem concentrada, não é o ectoplasma que você vai ver o corpo etérico, uma fumacinha levemente branca é o corpo etérico. O ectoplasma, ele é uma substância que ele é utilizada para um monte de atividades que a gente tem, e quando ele se mistura a outros fluidos, é que ele vai se tornar esse viscoso, esbranquiçado que a gente viu ali. Né? Então, isso, você está perguntando, o que está em volta é o corpo etérico, que ele é mais sutil que o corpo físico e mais denso que o perispírito. Divaldo, talvez até você vá falar, né, mais adiante, mas se você for aí, você não precisa responder agora. Mas tem alguma outra utilidade o ectoplasma ou ele só serve para os efeitos físicos? Ele tem uma finalidade a mais para nós aqui, já que todos produzem, né? Bom, tem, com certeza tem. Eu acabei de falar que ele serve para unir, né, a parte espiritual à parte física. Mas a gente vai ver que tem várias funções que nós temos necessidade desse ectoplasma. Então, nós temos várias funções para ele. Ele também serve para compor os elementos que vão gerar o ectoplasma para efeito físico. Isso tudo eu vou falar para frente, pode ficar tranquilo. Perfeito. E só um outro detalhezinho, assim, você falou ali que os espíritos, para se tornar visíveis, eles precisam do ectoplasma, né? Sim. Significa, assim, que se não tiver alguém que produza bastante ectoplasma, mesmo no local onde o espírito queira aparecer, ele não vai se tornar visível. Não tem um outro meio do espírito se tornar visível que não seja o ectoplasma. Bom, aí só teria aquela situação de o médium ser vidente e ele ver. Ele enxergar. Uhum. Ele enxergar o plano espiritual. Mas o espírito se tornar visível sem ectoplasma não tem outra situação. Obrigado, meu amigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que a Andressa complementou alguma coisa aqui. Vamos ver. Como posso me aprofundar nesse estudo de duplo etéreo? Bom, primeiro eu indico para você, mais fácil, rapidamente, nós já falamos desse tema no ano anterior. Eu estou chamando de corpo etérico, que é mais fácil o entendimento. Então, nós temos o vídeo que está disponível na União Espírita, né, a aula gravada. Você poderia assistir, que você vai entender muita coisa sobre a questão do corpo etérico. Mas também tem o material, o mesmo material que da aula também está disponível no blog, blog, né? Mediunidade Sem Preconceito, blogspot.com. Lá nós temos essa aula disponível para que você possa estudar também. E, claro, existem muitas obras que falam disso, mas quando você entrar no material do blog que fala sobre corpo etérico, lá tem uma descrição de vários livros que a gente indica, a bibliografia toda que a gente utilizou para estudar está lá disponível para você também. Ok? Bom, vamos falar de tipos de ectoplasma. Opa, tipos? Já começamos a entrar em uma seara um pouco já mais aprofundada, né? Hernani Guimarães Andrade, então, no seu livro Perispírito e Alma, ele propõe a existência, então, de vários tipos de ectoplasma. É o que na conclusão do trabalho dele, aqui está o resumo bem, né, sucinto. Então, ele fala para nós que em todos os reinos, desde o mineral, vegetal, animal e humano, todos nós que estamos habitando em reinos, né? Porque desde o mineral, vegetal, animal e humano, segundo a codificação, segundo a doutrina espírita, né? O próprio Leon Denis fala para nós, desde o mineral já há a presença de espíritos recém-saídos da criação habitando. Então, para que um espírito
possa interferir no material, na parte material, é necessário que haja um elo de ligação. Então, desde um princípio espiritual agindo no mineral, ele tem que ter algo que faça essa ligação. E ele chamou esse material, esse ectoplasma, no caso, ele disse que este material se chamaria ectomineiroplasma, que é um ectoplasma muito mais rudimentar, mas que faz o papel necessário de unir um princípio espiritual ao reino mineral. Chamou de ectofitoplasma quando há um espírito, já um quase espírito, um princípio espiritual ainda, agindo no reino vegetal. Também precisa de uma substância que faça essa união entre esse princípio espiritual e o reino vegetal. E assim sucessivamente. É necessário, então, para o reino dos animais, que o Hernani Guimarães chamou de ectozooplasma, também é necessário. Aí já um pré-espírito, né? Agindo no reino animal, então a ligação com esse perispírito do animal é necessário, então, que tenha um ectoplasma fazendo essa união. E ele chamou de ectohumanoplasma, quando é produzido por nós humanos. Cada um desses reinos aí, então, há um princípio espiritual ou um espírito já ligando alguma coisa à matéria. Então, o Hernani Guimarães fala de tipos de ectoplasma, então, de todos os reinos existe essa presença do ectoplasma. Próxima. Então, os minerais, vegetais, animais produzem ectoplasma, só que o ectoplasma destes é bem mais fraco do que o ectoplasma do ser humano. Eu estou chamando de fraco para ter um entendimento, né? O ectoplasma, para nós, humano, ele é muito mais complexo. Então, esses ectoplasmas primários não são adequados para a produção de efeitos físicos. Eles são... a adequação deles, a função deles é dar vida àquela ligação do princípio espiritual àquele material mineral, ou vegetal, ou animal que ele está ligado naquele momento. Ok? Então, o ectoplasma, ele é algo muito... O ectoplasma humano, né, no caso, ele é muito mais apurado. Ele é muito melhorado no homem do que nos demais reinos. Então, esse ectoplasma nosso, do ser humano, ele tem funções muito mais diversas do que somente fazer o elo de ligação entre o plano material e espiritual. E nós vamos ver isso à frente. Próxima. Bom, uma coisa que é importante nós sabermos, então o ectoplasma é uma substância, um fluido que existe. Onde se produz o ectoplasma? Aqui tem uma pergunta do Flávio, vamos ver. Eu gostaria de saber se o local influencia nas manifestações ectoplasmáticas para melhor compreender o fenômeno, ou se trata de mero incidente. O local é muito importante. A gente vai ver isso na nossa próxima reunião, do dia 7 de outubro, quando falarmos do mecanismo. A gente vai ver que o ambiente é muito importante. Nos casos de materialização, todo aquele material que a gente viu, né, nas fotos saindo da boca, do ouvido, do nariz, do médium, após a materialização, todo aquele material volta para o interior do médium. Então, não pode ter contaminação. Aquele material tem que estar em condições de ser reabsorvido pelo médium. Se ocorrer a contaminação desse material, pode adoecer o médium. Então, o local é muito importante. Mas isso a gente vai ver na próxima reunião. Já fica o convite, Flávio. Venha conosco na próxima reunião, dia 7 de outubro. Onde se produz o ectoplasma? Já vou chamar de ectoplasma humano, né? Bom, lembra os pesquisadores que nós vimos lá no início do nosso estudo? Então, alguns estudiosos dizem que há uma quantidade grande de movimentação fluídica
no tórax. Eles perceberam que do tórax também saía uma quantidade grande dessa substância, né, do ectoplasma. Para outros estudiosos, a produção de ectoplasma ocorre através da respiração. Então, tem a ver com, né, o oxigênio, a alimentação, toda a nossa... Isso aí faz o metabolismo e gera o ectoplasma. Outros estudiosos indicam uma grande movimentação fluídica no abdômen, na altura do umbigo, né? Então, vários estudiosos trouxeram para nós que essa região intermediária, né, abaixo da cabeça e acima, né, dos membros inferiores, essa região intermediária é onde se produz o ectoplasma. Isso diante das pesquisas e estudos que eles fizeram, por estar saindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, eles, em algum lugar, eles tinham que estar se formando esse material. Então, para esses estudiosos, é essa região. Bom, segundo o espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, diz para nós que a origem da formação do ectoplasma está situada entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. O que é o filtro do corpo? A gente já estudou em reuniões anteriores, que é o corpo etérico. O corpo etérico ele tem um papel de filtrar todas as energias produzidas pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos desejos, tudo que o meu espírito cria, antes de vir em direção ao corpo físico, ele passa pelo corpo etérico, que é uma espécie de filtro. Então, e vice-versa, o que o nosso corpo percebe aqui, antes de subir em direção ao perispírito, ao nosso espírito, ele passa pelo corpo etérico. Então, o que está situado entre o corpo físico e o perispírito? O corpo etérico. Então, segundo o espírito André Luiz, a conclusão que nós chegamos é que a produção de ectoplasma é realizada no corpo etérico. E ele tem sentido, porque nós só há a produção de ectoplasma quando a pessoa está encarnada. E quando nós estamos encarnados, nós, além do perispírito, né, nós temos mais o corpo etérico e mais o corpo físico. O corpo etérico faz parte do complexo físico. Então, quando encarnamos, nós, na verdade, adquirimos dois corpos, corpo etérico e corpo físico, que estão unidos ali, né? Esse intermediário, então, quando a gente desencarna, os dois, o corpo etérico e o corpo físico, deixam de existir. Porque não vamos agir mais no plano físico. Se nós deixamos de ter corpo etérico e corpo físico, o corpo etérico, sendo o responsável pela produção de ectoplasma, nós, quando estamos desencarnados e não temos mais corpo etérico e corpo físico, não produzimos ectoplasma. Então, tem uma lógica bastante grande nessas afirmações do André Luiz. Próxima. Bom, vamos unir o que os estudiosos falaram com o que o André Luiz falou para nós. Então, unindo todas essas teorias, nós podemos deduzir que os fluidos resultantes da alimentação, da respiração e das atividades celulares são carreadas através dos chakras gástrico e esplênico para o corpo etérico. Então, a parte nossa que nós nos alimentamos, o esplênico e o gástrico, né, são os responsáveis de transformar todo o nosso alimento que nós ingerimos em energia, em fluidos. Isso vai se transformar em fluido vital, mas também ele vai, parte disso, em direção ao corpo etérico, através dos laços fluídicos do centro de força gastro e esplênico, e vão se juntar a outros fluidos que são produzidos pelo corpo etérico
transformando-se, então, em ectoplasma. Então, o ectoplasma, por isso que os cientistas, nas pesquisas que eles fizeram anteriormente, viram que tinham traços, né, de vegetais e, né, de todos os tipos de alimentos que nós ingerimos, tinha no ectoplasma. Por quê? Então, quando é processados os alimentos, transformados em fluidos vital, parte desse material vai em direção ao corpo etérico, misturando-se a outros fluidos e transformando-se em ectoplasma. Ok? Próxima. Então, esse processo metabólico das reações químicas, físicas, biológicas entre os fluidos resultantes da alimentação, da respiração e das atividades celulares e dos fluidos do corpo etérico resultam no ectoplasma humano. Então, é um metabolismo, eu até estou chamando ali de metabolismo do ectoplasma. Todas essas substâncias vão se unir no corpo etérico e ali vão se misturar e vão trazer uma substância nova que vai ser elaborada, chamada ectoplasma. Então, aquilo que os cientistas, os pesquisadores concluíram que é nessa região que há a grande abundância, então, de formação de ectoplasma. E que, também unindo com o que o André Luiz falou para nós, o espírito, que a formação do ectoplasma está entre o perispírito e o corpo físico, naturalmente aparece o corpo etérico como o formador do ectoplasma. Ok? Próxima. Bom, também podemos concluir que né, no corpo etérico, o responsável, que é pela elaboração do ectoplasma humano, mas também pela coordenação e transferência desse fluido que vai ser utilizado pelos espíritos para os fenômenos de efeitos físicos. Então, o ectoplasma que vai ser produzido pelo corpo etérico, ele tem uma função metabólica no corpo etérico. Ele está fazendo permitindo que o plano espiritual fique unido ao corpo, ao material, né? O plano espiritual à parte física. Ele serve como uma espécie de cola, né? Vamos pensar assim, entre as funções, mas também um excedente desse material pode ser utilizado pelos espíritos para misturar-se a outras substâncias e formar o ectoplasma para efeito físico. Tudo isso no próprio duplo etérico, ok? Bom, vamos chegar então numa parte muito importante agora. A próxima. Vamos falar das funções do ectoplasma humano. Vamos ver qual que é a função do ectoplasma para nós, para a nossa encarnação. Vamos ver o que a Luciana está pedindo para nós aqui. Como o médium se sente no decorrer do processo? Pelas imagens, dá uma sensação de desconforto. Veja como chama. Eu coloquei aquela parte mostrando o médium exalando o ectoplasma, como chama a nossa atenção, né? O ectoplasma, então, quando é utilizado no caso da materialização, eu mostrei para vocês ali que uma foto, né, em que o médium fica em estado de transe, desacordado, justamente porque, com certeza, causa um desconforto bastante grande essa situação. Então, o médium, quando é nesse caso de materialização, lembrando mais uma vez, esse mecanismo nós vamos ver na próxima reunião, no dia 7 de outubro. Então, quando ocorrer, realmente o médium vai ficar é importante que ele esteja no estado de transe inconsciente para que ocorra o fenômeno. Mas tem várias outras necessidades que ele esteja nesse estado de inconsciência. Mas vamos falar disso na próxima reunião, no dia 7. Vamos falar, então, das funções do ectoplasma. Vamos esquecer um pouquinho a parte dos efeitos físicos. Vamos focar aqui. Por que existe o ectoplasma? Qual que é a necessidade do ectoplasma? Eu listei aqui 4
funções principais, que já dá uma boa ideia para nós. Vamos ver que entre as funções, então, do ectoplasma, está, primeiro, ligar o perispírito ao corpo físico. Segunda, densificar as ondas eletromagnéticas mentais, possibilitando que os pensamentos cheguem ao cérebro físico. Terceira, densificar as ondas eletromagnéticas mentais, possibilitando a lembrança das vidas passadas e dos sonhos. Nós falamos na reunião anterior, né? E densificar o fluido vital espiritual, transformando em fluido vital físico, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada função agora, dessas aqui. Vejam a importância do ectoplasma para a nossa vida humana, para nós estarmos encarnados. Sem o ectoplasma, os nossos pensamentos não chegariam. O que o nosso espírito pensa jamais chegaria ao cérebro físico. O ectoplasma é importante para isso também. Primeiro, vamos ver sobre a ligação entre o perispírito e o corpo físico. Como é que isso funciona? Vamos lá. Próxima. Então, o ectoplasma, ele serve para promover a ligação entre o corpo de carne e o espiritual, que é o perispírito. É necessário admitir a existência de um outro corpo que só os encarnados possuem. E a esse corpo nós podemos chamar de corpo etérico. Então, quando nós vamos encarnar, nós adquirimos mais dois corpos. O corpo físico, que nós conseguimos ver, e junto a ele, um corpo mais sutil, que nós não conseguimos vê-lo, porque ele está numa dimensão um pouquinho mais sutil do que a parte física. Então, ele fica quase fica imperceptível aos nossos olhos, fica no limiar. Por isso que, ao nós nos concentrarmos numa pessoa, olharmos fixamente nela, nós vamos ver um contorno levemente esbranquiçado. É o início do corpo etérico. Ele é quase físico. Ele é o responsável, a gente vai ver agora, né, para que haja essa união entre a matéria física e a matéria espiritual. Sem o ectoplasma, nós não poderíamos... o corpo físico nosso não conseguiria ser comandado pelo espírito. Veja que importância grandiosa. Sem existir ectoplasma, não existiria a possibilidade da encarnação. Então, seria isso, né? Próximo slide. Eu queria aqui aproveitar e fazer uma rápida diferença. Ectoplasma não tem nada a ver com fluido vital. O fluido vital é a energia que eu preciso para agir. Então, fluido vital é energia. Ele consegue transformar matéria inorgânica em orgânica, animaliza a matéria. Nós produzimos, né, esse fluido vital quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados. O fluido vital eu produzo quando eu estou desencarnado também. Então, não pode ser a mesma coisa do ectoplasma, porque ectoplasma eu só produzo quando eu estou encarnado, e o fluido vital não. Então, o fluido vital é energia. Então, eu preciso de energia para agir no mundo físico. Uma vez que eu esteja ligado, eu preciso ter energia depois. A energia vem através da alimentação, da respiração, através da absorção de fluido cósmico, transformando em fluido vital. Então, ectoplasma é um fluido diferente. Ele é um fluido que ele faz como fosse um ímã que aproxima o espiritual do físico. Então, o meu perispírito fica ligado quando existe o corpo etérico e o corpo físico, inicia-se a produção do ectoplasma e ele atrai o espírito, o corpo espiritual, o meu espírito. Então, ele une uma dimensão à outra, une o corpo espiritual ao corpo físico. E aí o meu espírito pode agir no físico.
Próxima. Só para a gente fazer uma analogia, né? O que seria o fluido vital? O fluido vital é como as células nossas, como fosse esse muro. Né? Cada célula é um tijolo. O que vai entre as células, a massa, a argamassa que está ali, a argamassa que liga uma célula a outra, que faz com que as células tenham essa união, seria o fluido vital. Então, dentro de um mesmo corpo, eu tenho um monte de células, milhares de células. E eu preciso que essas células se interliguem e tenham energia, tenham vida. Então, quem faz isso, essa ligação interna dentro do corpo, é o fluido vital, que dá energia para as células. Liga uma a outra e dá energia uma a outra. Próxima. Já o ectoplasma é o que une um corpo ao outro. Assim como o fluido vital une átomos e moléculas dentro do mesmo corpo uma a outra e dá energia de vida para elas, o ectoplasma ele atrai um corpo fixando ao outro, ok? Então, o ectoplasma é importantíssimo. Primeiro, sem ectoplasma, eu não teria como fazer essa aproximação do espiritual com o material. Então, ele faz isso. A produção do ectoplasma me permite que eu atraia o meu perispírito junto ao corpo físico. E aí ficam os três corpos: corpo físico, corpo etérico e o ectoplasma. Corpo físico, corpo etérico e o perispírito unidos pelo ectoplasma, que está sendo produzido pelo corpo etérico. Ok? Próxima. Bom, essa foi uma função que é importantíssima. Sem isso, não teria encarnação. A segunda, porque ela possibilita que os pensamentos produzidos pelo meu espírito cheguem ao cérebro físico. Próximo slide, que nós vamos explicar isso, né? Então, para que os pensamentos que o meu espírito está emitindo, lembrando, o meu espírito produz pensamentos em forma de ondas eletromagnéticas. O meu pensamento, produzido pelo espírito, é em forma de ondas eletromagnéticas mentais. Aí o meu espírito está ligado diretamente ao perispírito. Então, do meu perispírito até o corpo etérico, essas ondas eletromagnéticas mentais são muito rápidas. Se não existisse o corpo etérico, essas ondas eletromagnéticas rápidas jamais seriam percebidas pelo meu corpo físico. Jamais. Devido à velocidade muito rápida. Então, quando o meu perispírito está emitindo essas ondas eletromagnéticas em direção ao corpo etérico, até chegar ao corpo etérico, elas são rápidas. Quando elas passam pelo corpo etérico, elas vão receber uma carga, elas vão se misturar, essas ondas eletromagnéticas vão receber uma carga de fluido do ectoplasma, o ectoplasma. Vão se misturar, já fazendo o quê? Que essas ondas eletromagnéticas se tornem bem mais lentas. Vai proporcionar um adensamento dessas ondas eletromagnéticas, reduzindo a velocidade. Com essa redução da velocidade, a epífise, que é uma glândula que se situa no nosso cérebro físico, nós já estudamos, nós temos o vídeo gravado, o material, né, disponível. A epífise consegue detectar, captar onda eletromagnética mais lenta. E aí a epífise transforma essa onda eletromagnética em sinal elétrico. O nosso cérebro físico funciona só com sinal elétrico. Então, isso quer dizer de que se não existisse ectoplasma, não iria ter como reduzir a velocidade das ondas eletromagnéticas do pensamento. Então, segunda função que a gente viu do ectoplasma é que ele reduz as ondas eletromagnéticas do pensamento para poder fazer chegar
ao meu cérebro físico e ser transformado daí essa onda eletromagnética em sinal elétrico. Então, sem isso, jamais chegaria o pensamento nosso, né, do nosso espírito, no cérebro físico. Aqui está como que ocorre todo esse mecanismo, né? É uma outra forma de desenho, mas dizendo a mesma coisa que estava no desenho anterior ali. Então, o nosso perispírito, entre o perispírito e o corpo etérico, a onda eletromagnética é rápida. Entre o corpo etérico e o nosso cérebro físico, a onda eletromagnética se torna lenta. Por quê? Porque nela vão se misturar ectoplasma, densificando essa onda eletromagnética. Como ela vai ficar mais lenta, a epífise, que está no nosso cérebro físico, essa glândula consegue detectar essa onda eletromagnética mais lenta e transformar em sinal elétrico. Esse é o mecanismo para que nós consigamos identificar aquilo que o nosso espírito está pensando através do nosso cérebro físico. Vamos ver o próximo. Possibilitar a lembrança de vidas passadas e dos sonhos. Isso a gente viu na reunião anterior, né? Próximo. Então, para que um espírito, né, para que nós consiga lembrar de vidas passadas ou do que ocorreu durante o nosso estado de sono, que nós vamos agir no plano espiritual, nós vamos precisar da ajuda sempre de um espírito. Um espírito especializado, ele vai, ou no nosso inconsciente, achar uma informação, uma vivência, uma situação que é necessário que nós lembre durante o sonho, ele traz, tira aquilo esse espírito especializado, tira aquilo do arquivo da nossa memória espiritual, joga na linha de pensamento, traz para o presente, para a parte presente do nosso cérebro perispiritual, e aí entra no fluxo. Então, nós precisamos de um espírito que traga essa informação. Para quê? Para que essa situação do passado ela seja lembrada no meu perispírito, e aí entre nessa mesma linha. Ou seja, essa lembrança ela vai ser como uma onda eletromagnética rápida, que quando chega no nosso corpo etérico vai se transformar numa onda eletromagnética mais lenta, e aí chega na epífise, vai transformar em sinal elétrico, e nós vamos lembrar, vamos sonhar, né? Lembrar do sonho da vivência passada. Ou, né, de algo que eu esteja vivendo naquele momento no plano espiritual. Quando eu estou no plano espiritual, meu corpo está descansando fisicamente e o meu perispírito está lá agindo no plano espiritual. A hora de eu acordar, esse espírito especializado vai fazer o quê? Que aquilo que é necessário que eu lembre do sonho, porque se não houver um espírito especializado ali, tudo que eu vivi no plano espiritual, ele vai ficar arquivado na mente espiritual e não vai chegar ao meu cérebro físico. Então, para que isso chegue ao meu cérebro físico, é preciso que esse espírito especializado pegue a minha vivência que eu tive no plano espiritual e traga ela, né, nessa linha, transforma ela em onda eletromagnética do pensamento, rápida, para que ela seja transformada depois que passe pelo corpo etérico e adquira uma quantidade, se misture a uma quantidade de ectoplasma, a onda eletromagnética mais lenta, e que possa ser percebida pela epífise e que venha se transformar em sinal elétrico, e aí eu vou lembrar daquilo que eu vivi durante o sono. Então, vejam a importância do ectoplasma no nosso dia a dia, né? Próxima. E também tem essa questão do ectoplasma e o fluido vital. Nós precisamos de fluido vital para sobreviver, né? Então, quem já anteriormente viu esse estudo, a gente sabe que o nosso fluido vital, que nós precisamos, uma parte pequena é através da respiração, outra parte é através da alimentação, mas a maior parte do que nós precisamos de fluido vital é pela absorção de fluido cósmico.
Então, a maior parte de fluido vital que nós temos, nós absorvemos do fluido cósmico universal. Então, como é que isso funciona? Próxima. Então, nós absorvemos, como está no desenho ali, uma grande quantidade de fluido cósmico universal por todos os centros de força que nós temos, por todos os chakras. Isso no perispírito. Aí parte desse fluido cósmico absorvido, né, fluido cósmico universal absorvido, vai ser transformado pelo centro de força esplênico em fluido vital, só que é um fluido vital espiritual, mais sutil, para ser metabolizado pelo perispírito. E aí, esse fluido vital, mais sutil, ele também vai ser encaminhado para a nossa parte física, mas primeiro ele vai passar pelo corpo etérico. Quando ele chega no corpo etérico, ao se misturar com o ectoplasma, ele vai ser densificado. E esse fluido vital densificado, ele vai ser adaptado, ou seja, vai entrar numa condição de velocidade, de situações ali, em que ele vai conseguir animalizar a matéria física, do corpo físico. Então, essa densificação do fluido vital espiritual, essa densificação vai ocorrer pela mistura, junto a esse fluido vital, espiritual, mais sutil, de ectoplasma, se transformando, então, num fluido vital mais denso, que vai poder ser absorvido, daí, nessa condição, pelo corpo físico. O fluido vital mais sutil não conseguiria ser absorvido diretamente pelo físico, ele precisa ser diminuído a sua, né, ele precisa ser densificado, a sua velocidade entre átomos ali, em moléculas, é muito grande para ser absorvido pelo físico. Então, ele precisa densificar, diminuir essa velocidade atômica para que ele possa ser absorvido pela parte física. Então, nós vimos as principais importâncias do ectoplasma para a nossa vida. Nós vimos, então, que o ectoplasma ele é importante demais para que nós consiga ter a vida física aqui, que ele, primeiro, ele é importante para ligar o plano espiritual, né, o perispírito ao corpo físico, ele é importante para densificar as ondas eletromagnéticas mentais, possibilitando que o meu pensamento, o pensamento do espírito, chegue ao cérebro físico, para que as lembranças do passado, daquilo que vivi durante os sonhos também, em determinados momentos, sejam lembradas, para densificar o fluido vital que é necessário à manutenção da vida. Essas foram as principais funções que a gente elencou aqui para que nós pudéssemos entender a função do ectoplasma. Bom, visto isso, nós precisamos agora entender como que é feito ou trabalhado esse ectoplasma humano e transformado em ectoplasma elaborado para efeito físico. Então, nós vamos ver isso a seguir. Antes, deixa eu ver essa pergunta da Zinaída aqui. Tenho na família uma pessoa que tudo que ele toca fica viscoso. Soube que ele é um médium ostensivo e quando havia discussão em casa, até mesmo as paredes pareciam com pontos pegajosos. Provavelmente, nessa situação, se é um efeito físico que está ocorrendo, pela descrição é físico, e se é físico, é ectoplasma, seria pela produção de ectoplasma. Então, essa situação, ela tem que ser avaliada, quais seriam os momentos, porque temos que lembrar, o médio de efeito físico, a única coisa que ele faz é doar o ectoplasma. Para o médium de psicofonia, ele já precisa permitir que a sua voz seja usada, que o espírito fale através dele. Psicografia, que é a mão. Então, existe uma outra atividade do médium quando o efeito é intelectual. Ele tem que permitir que o espírito utilize certa parte do seu organismo. Para o efeito físico, não. O médium nem sabe que ele é o doador. E ele produz ectoplasma, os espíritos estão utilizando,
E ele às vezes nem sabe dessa situação. Mas sempre que caracterizar um efeito físico que é identificado, como você falou, a parede ficava pegajosa, é um efeito físico. Está envolvendo o ectoplasma. Mas isso a gente vai falar na outra reunião, mais detalhe. Edivaldo, eu fiquei aqui bastante curioso. Você comentou a respeito do fluido vital e do ectoplasma aqui, a relação, né? O fluido vital a gente absorve, a gente extrai dos alimentos, do ar, e você falou do fluido cósmico universal, e ele é transformado no nosso organismo internamente, né? O ectoplasma a gente produz, né? Mas você, ali quando você falou do fluido vital que a gente ainda tem quando desencarnado, como que se absorve ele se a gente não, pelo ar, não tem alimento? Eu achava que a gente não tinha fluido vital quando desencarnado, me surpreendeu. E é o mesmo tipo, assim, porque o fluido vital, o objetivo dele maior, como você comentou ali, é a ligação de células e moléculas, né? Ele é que permite que a gente se movimente, que a gente tenha, né, viva, mas como encarnado, né? E no plano espiritual. Vamos puxar uma lembrança bem rápida. Livro Nosso Lar. André Luiz relata em várias situações que existe alimentação no nosso lar. Existe uma câmara de retificação, né? Retificação, em que existe uma produção de alimentos muito grande no nosso lar. Bom, mas nós podemos pensar assim, existe, para sempre eu vou precisar de se alimentar no nosso lar? Não, o André Luiz fala que à medida que o espírito vai evoluindo, mais rarefeita vai se tornando a alimentação. Ou seja, vai chegar um momento em nossa evolução em que nós somente vamos absorver fluido cósmico e transformá-lo em fluido vital, sem precisar de alimentação daí, de um apoio para, né? Enquanto nós tiver perispírito mais denso, nós vamos precisar entre aspas, de uma alimentação no plano espiritual. Isso está no nosso lar. Do fluido vital. Então, a gente precisa mesmo no plano espiritual, por conta do perispírito. Vamos pensar. Mais denso. Vamos pensar. As definições de perispírito. Perispírito, o que é? É um corpo também. É um corpo que reveste o espírito. O corpo físico, o que é? É um corpo, só que mais denso. De onde provém a matéria que forma o perispírito? Do fluido cósmico universal. De onde vem a matéria que forma o corpo físico? Fluido cósmico universal. São corpos em estados diferentes, mas são corpos. Ou seja, perispírito tem célula também? Tem. Precisa vitalizar essas células? Precisa. Legal. Legal, obrigado, meu amigo. Não vou te interromper mais, porque o nosso tempo, você viu? Não, mas eu digo assim, é que o nosso tempo está fluindo, está fluindo. Vamos correr aqui, então. Vamos um pouco. Já estamos nos enfocando aqui para o final ali. Vamos lá. Bom, nós falamos até agora, então, da importância e as funções do ectoplasma para nós, vida física. Mas nós temos uma relação muito grande entre efeitos físicos e ectoplasma. Como é que forma isso? Então, vamos pegar o que está, né, relatado para nós no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, diz lá, não é o ectoplasma humano puro que é produzido pelo médium que é usado diretamente nos fenômenos de efeitos físicos. É necessário combiná-los com outros fluidos. Interessante, é necessário combiná-los com outros fluidos. Próxima. Em princípio, como essa palavra ectoplasma, a gente usa essa palavra sem, né? Agora que a gente está colocando ectoplasma humano, ectoplasma elaborado, ectoplasma do mineral, do vegetal, do animal, né? Quando a gente viu os tipos de ectoplasma. Então, nós estamos dando um adjetivo melhor para poder distinguir essa palavra ectoplasma, porque
Se nós sempre falar ectoplasma, nós vamos ficar nessa confusão entre efeito físico e esquecendo de falar das funções do ectoplasma para nós encarnados, para nós, né, conseguirmos ter aqui. Então, a palavra ectoplasma, a ideia é que se trata de algo único, mas, na verdade, é um grande conjunto formado pelas combinações dos fluidos espirituais, dos fluidos da natureza, com o fluido animalizado do médio, com o ectoplasma humano, que está presente ali no, né, aonde o médio se encontra. O próximo, nós vamos encontrar uma descrição do espírito Aulos, falando para o André Luiz, dizendo o seguinte, lá no capítulo 28, né? Efeitos físicos. Aí temos o material leve e plásticos de que necessitamos para a materialização. Então, já estava formado esse ectoplasma elaborado, pronto para a materialização. Aí o Aulos disse, mas nós podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções a serviço, noções de serviço. E a saber, e aí o Aulos fala para nós o seguinte, próximo, temos os fluidos A. O fluido A representa as forças superiores e sutis da esfera espiritual. Os fluidos A, o Aulos fala para nós que são fluidos espirituais. E aí temos os fluidos B, definindo os recursos do médio e dos companheiros que o assistem. Fluido B é o ectoplasma humano. E temos o fluido C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Fluido C são fluidos da natureza. Então, esse ectoplasma, para efeito físico, ele tem que ser misturado o ectoplasma humano. Ele tem que se juntar a fluidos espirituais e a fluidos da natureza. A formação, a mistura desses 3 fluidos é que dá o ectoplasma para efeito físico, aquele esbranquiçado. Próximo. E aí o Aulos diz o seguinte para nós. Os fluidos A podem ser os mais puros, que é os fluidos espirituais. Os fluidos C, que é da natureza, podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, o humano, que emanam de nós encarnados, são aqueles que podem estragar os mais nobres projetos. Por quê? Porque se eu utilizo de substâncias químicas, drogas, né, álcools e tantas coisas nocivas à saúde, esse material, lembra que nós falamos que parte da alimentação, do que nós ingerimos, o ar, né, também, mas parte do que a gente ingere, ele vai ser transformado pelo gástrico e pelo esplênico, nos centros de forças, em fluidos. Esses fluidos vão em direção ao corpo etérico. E lá vão se misturar a outros fluidos, aos fluidos vitais, espirituais vindo, né? Em direção ao corpo etérico, se misturam todos eles né? E também formam o ectoplasma. Então, à medida que eu faço uso de drogas, de substâncias fortes, de alcoólicos, eu vou misturar isso ao ectoplasma, transformando esse ectoplasma, muitas vezes, de péssima qualidade, fazendo com que estrague, na hora da mistura, estrague-se o ectoplasma e não dê para aproveitar ele. Até tem um relato muito interessante no livro Missionários da Luz sobre materialização, aonde fala da médium que iria utilizar naquele dia, e a médium tinha comido coisas gordurosas, e que os espíritos precisaram fazer uma limpeza no estômago da médium, primeiro, antes de utilizar o ectoplasma. Vejam, né? Então, por isso que o Aulos fala para nós que os fluidos B, que são humanos, são aqueles capazes de estragar qualquer projeto de materialização, qualquer fenômeno que iria estar projetado para aquele dia, né? Bom, próxima.
Então, como que é produzido esse ectoplasma elaborado? Próxima. Então, como vimos, ele não se trata de algo único, mas de uma combinação de 3 elementos essenciais: fluidos da natureza, o ectoplasma humano e fluidos espirituais. Próxima. Os fluidos espirituais, os fluidos da natureza, são aqueles, né, que os espíritos saem da atividade mediúnica, os espíritos especializados, e vão até o reservatório da natureza buscar em plantas, em águas, substâncias bastante sutis para poder fazer essa mistura. Próxima. Até no livro Missionários da Luz, capítulo 10, Materialização, tem uma citação sobre isso. Vamos ver o que diz lá. Próxima. Então, o André Luiz, logo depois reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso. Olha, os espíritos chegando ali, ó, trazendo uma espécie de um vasilhame com essas substâncias da natureza. Então, são recursos da natureza, informou meu instrutor, que o operário do nosso plano, os operários recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas naturalmente invisíveis aos olhos dos homens. Então, são substâncias que os espíritos vão trazer da natureza, fluidos da natureza, para se misturarem aos fluidos espirituais e ao ectoplasma humano. Próxima. Os fluidos espirituais são os mais sutis e só existem, olha, segundo Aulas, só existem nas regiões superiores. Esse fluido espiritual ele não existe em regiões inferiores. Esse fluido existe nas esferas mais superiores, né? Esses fluidos, então, superiores, é o que forma, ou seja, é a chave que impede que os espíritos inferiores, porque se fosse qualquer tipo de fluido que existisse na região inferior, os espíritos inferiores, que são inteligentes também, estariam ocasionando a todo momento situações de materialização, né? Atividades de efeitos físicos, atrapalhando o mundo né, material aqui. Então, por esse fluido espiritual ele ser superior e não estar presente em regiões inferiores, é onde impede que os espíritos inferiores fiquem fazendo atividades sem a permissão do plano espiritual superior. Próximo. Bom, então, aí temos o ectoplasma humano. Esses são o nosso ectoplasma, que vai compor, junto com os outros dois, e formar, eu estou chamando de ectoplasma elaborado. Esse ectoplasma elaborado é que vai ser utilizado para efeito físico. Só o ectoplasma humano sozinho não causa efeito físico. Ele precisa ser misturado a outros 2 elementos para poder se transformar em material para efeito físico. E isso está no livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, explicado para nós claramente lá. Bom, aí nós chegamos no ectoplasma elaborado. O ectoplasma elaborado, o que é? A mistura desses 3 fluidos, o ectoplasma humano, fluido da natureza e fluidos espirituais. A mistura dele, eu coloquei uma batedeira ali para fazer analogia assim da mistura. Então, havendo essa mistura, forma daí aquela substância esbranquiçada. A junção desses 3 é que forma esse material. Mas lembrando, isso tem que ser feito por pessoas especializadas. Vamos imaginar assim, para fazer um bolo, se eu juntar todos os ingredientes, eu jogar qualquer quantidade, vai sair o bolo, ou tem que ser as quantidades certas de cada ingrediente? Claro que tem que ser as quantidades certas para dar o resultado certo. Aqui é a mesma coisa. Se o espírito não tiver conhecimento de como a quantidade de fluido espiritual, a quantidade de fluido da natureza, a quantidade de ectoplasma humano, ele não vai conseguir formar aquilo que exatamente a quantidade, as medidas certas para formar o ectoplasma elaborado. Próxima. Então, lembrando, há limites bem nítidos no mundo espiritual impedindo que os espíritos componham o que bem quiserem. Esses tais limites são de ordem moral. Por isso que os espíritos inferiores
Eles podem ter acesso ao ectoplasma humano, ter acesso aos fluidos da natureza, mas não têm acesso aos fluidos espirituais, que se encontram em regiões superiores. Dessa forma, não conseguem formar um ectoplasma elaborado próprio para os efeitos físicos. Alguém pode estar pensando assim, mas 90% dos efeitos físicos é provocado por espíritos inferiores. São os espíritos superiores que elaboram o ectoplasma e aí permitem que esses espíritos inferiores façam os efeitos, provoquem os efeitos físicos para poder chamar a atenção dos encarnados. Ok? Bom, o que pode ser feito com o ectoplasma elaborado? Quais são as funções? Próxima. Densificar o perispírito para reduzir as vibrações mentais do perispírito para que ocorram as comunicações mediúnicas. Lembram que nós falamos, né, que lá quando falamos das leis das comunicações, um perispírito desencarnado, quando ele não tem a ligação com o físico, o seu perispírito roda muito, a matéria que compõe o perispírito roda muito rápida. A matéria mental é bem mais rápida também. Então, para que haja essa comunicação entre o plano físico, através de um médium, o médium consiga perceber o espírito, ele tem que diminuir a velocidade da sua matéria mental. Densificar o perispírito para que ocorram aparições vaporosas. Possibilitar os fenômenos de efeitos físicos e as materializações, que são as aparições tangíveis que o Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns. E possibilitar as cirurgias e curas espirituais. São algumas funções do ectoplasma elaborado. Próxima. Bom, rapidamente falando aqui, como que reduz essas velocidades, vibrações? Então, em todas as comunicações mediúnicas é necessário que haja uma redução ou aumento de vibrações. Então, quando um espírito mais elevado vai se comunicar conosco, ele precisa reduzir a quantidade de vibrações do seu perispírito para ele poder sintonizar conosco. Próxima. Isso está no livro Estudando a Mediunidade, né? No Leon Denis, ele também fala sobre isso, que é necessário que o espírito desencarnado, libertado, se impregne de matéria mais sutil, ectoplasma, que vai diminuir as suas radiações a fim de ele entrar em contato com o médium. Próxima. Próxima. Densificação do perispírito. Então, na revista Espírita de 1858, Kardec define a aparição como sendo quando o espírito se mostra de forma vaporosa, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. É uma aparição vaporosa que ninguém pode tocá-lo porque não vai conseguir, mas ele consegue ser visto, né? Principalmente quando a pessoa ainda tem uma mediunidade de evidência, ele consegue ver facilmente, porque o médium vidente ele já tem o seu espectro de visão um pouco ampliado. Se o perispírito de um espírito, né, se densifica, ele consegue enxergar com mais facilidade ainda, né? Então, quando o espírito aparece, é que ele conseguiu densificar o seu perispírito. Mas, no caso da densificação, ele não consegue jamais se tornar tangível, porque precisaria muito ectoplasma. Muito. Então, nesse caso, ele vai conseguir ficar no máximo visível de corpo inteiro para médiuns videntes que têm já um espectro maior. Mas sempre de forma bem vaporosa. Ok? Próxima. Então, os espíritos não conseguem se tornar visíveis, tangíveis, né, sem combinar com o ectoplasma elaborado. Então, ele vai misturar esse material ao seu perispírito, tornando, então, de forma mais denso, né, mas, mesmo assim, ainda não consegue ser visto por todas as pessoas, mas por quem é médium vidente. Próxima. E aí temos o ectoplasma para efeitos físicos, né? Próxima. Esse ectoplasma, aí já vai precisar uma outra situação, onde daí o espírito vai se utilizar desse ectoplasma que vai sair pela boca do médium, pelos ouvidos, né? E aí ele vai se tornar, ter uma materialização tangível ali. Então, essas materializações
é um fenômeno que todo mundo pode pegar no espírito, ver o espírito, porque ele está materializado. O detalhe disso, dia 7 de outubro, eu explico bem certinho como que acontece. Aqui eu estou dizendo que isso pode acontecer, né? E também temos o ectoplasma para as curas espirituais. Próximo, então. Esse ectoplasma para a cura, ele é um pouco mais sutil do que o ectoplasma para efeito físico. Esse ectoplasma mais sutilizado, que Kardec falou que ele consegue substituir as moléculas mal-sã por uma molécula sã. Então, ele consegue fazer a troca da molécula doente por uma molécula sadia. Ou seja, a pessoa consegue ser curada através do uso do ectoplasma preparado para a cura. Próximo. Então, em essência, o ectoplasma para efeito físico e para cura tem a mesma origem. Porém, o ectoplasma para cirurgias espirituais, para cura, ele é um pouquinho mais de uma qualidade melhor. Ele é melhor elaborado, ele tem propriedades mais sutis e direcionada para curas, e o ectoplasma para efeito físico é um ectoplasma mais denso, porque não vai ser usado para uma demonstração de efeito físico somente. Próxima. Então, no entanto, quer se trate de ectoplasma de cura ou de ectoplasma de efeito físico, qualquer um desses precisa que a interferência, né, de um espírito desencarnado para que consigam formar esse material tanto para efeito físico quanto para a cura. Próximo. Algumas características do ectoplasma elaborado. Vamos lá. Bom, ele é de difícil manipulação, é pegajoso, não se molda facilmente, exige um certo treinamento e técnicas dos espíritos para utilizar esse. Então, os espíritos são treinados, fazem cursos para poder fazer a materialização que é necessária naquele momento. A luz causa uma influência muito, a luz branca, principalmente, causa uma influência de dissolver o ectoplasma. Por isso, ele é utilizado luzes, geralmente em tom avermelhado, nessas reuniões, para não ocorrer a dissolução do ectoplasma. Próximo. Pode ocorrer a materialização sob efeito de uma luz branca, mas daí é necessário muito ectoplasma. Próxima. Também esse flash das câmeras, ele também prejudica o ectoplasma. Então, é preciso que haja um ajuste entre essa situação e a utilização para fazer a foto daí. Próxima. Então, para fotos, apertos de mão, entre outras situações, durante os processos de materialização, é preciso combinar, fazer um acerto com a equipe espiritual que está ali também, para que, na hora, após a materialização, que o médium vai recolher esse material, esse ectoplasma que saiu dele, aonde foi feito o toque, no caso ali do comprimento, os espíritos vão separar aquela porção e não vão deixar voltar para o médium. Próxima. Então, ele se apresenta a visão nossa dos encarnados como uma massa, uma gelatina pegajosa, branquíssima ali, semilíquida, né? Nós vamos perceber assim. Ele sai através de todos os poros do médium, como ele já viu antes, mas em maior proporção pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, pelas pontas dos dedos e ainda pelo tórax. Próxima. Não é uma substância que os desencarnados podem... Então, quando começa a sair o ectoplasma, já existiu várias vezes encarnados participando de reuniões e que começaram a querer pegar esse material, pegar a porção e querer, não, eu vou levar isso aqui para fazer teste. Isso tudo tem que ser algo já previamente combinado com a espiritualidade, porque senão pode ocasionar um problema sério de saúde para o médium. Próxima. Então, a presença de apenas uma pessoa incrédula no ambiente dificulta ou até impede a elaboração ou aderência do ectoplasma no perispírito do espírito. Então,
Isso, lá no início, né, foi feita aquela pergunta, né, dos grupos de materialização, que, né, apenas do Paulo Frutuoso, que é mais conhecido. Não, existem vários lugares, mas devido a essa situação que a gente está mostrando aqui, é que esses grupos são muito restritos, muito fechados, impedindo as pessoas, né, curiosas de participarem, porque uma pessoa pode quebrar toda a situação de um trabalho que iria ser bem feito e não vai conseguir ser realizado pela presença de uma pessoa que está ali no ambiente né, de forma inadequada. Né? Próxima. No livro Estudando a Mediunidade, então, esse ectoplasma, após a desmaterialização do espírito, é restituído de volta ao organismo do médium. Por isso é importante preservar essa pureza do ectoplasma. Próxima. Então, acontece, né, que quando há necessidade, os próprios mentores espirituais, os protetores, fazem dissolver no meio ambiente a porção fluídica que está contaminada, impedindo que essa volte para o médium. Próxima. Quando isso acontece, que parte desse ectoplasma não volta para o médium, o que vai acontecer é que o médium vai, ao despertar, ele vai sentir uma intensa sede, né? Porque parte de líquidos orgânicos que faziam parte dele não voltou. Então, quando ele termina a reunião, ele tem uma sede muito intensa. Isso também justifica em atividades que nós, às vezes, nem percebemos. Por exemplo, trabalhar como médium passista. Quando termina a reunião, você, às vezes, sente uma sede enorme. Tenha certeza que, naquele dia, você doou parte do teu ectoplasma para curas espirituais. E aí, termina a reunião, você vai sentir uma sede enorme, né? Próxima. Tipos de efeitos físicos que podem ser realizados com o ectoplasma elaborado. Vamos lá. Materialização, transfiguração, levitação, transporte, pneumatofonia, pneumatografia, curas espirituais, tipologia, sematologia, bilocação. Aí eu coloquei 10. Vejam quantos fenômenos podem ser feitos através, né, do ectoplasma. Fenômenos de efeitos físicos.